Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Inspetor-Geral. Gostaria de o cumprimentar, agradecer-lhe a presença e todas as pessoas que o acompanham. Agradecer-lhe também o esforço da IGF, é uma instituição que o PSD muito respeita e valoriza, e também o esforço particular e diligência que, pelo que creio que foi claro na explicação que aqui deu agora, procurou colocar na elaboração do seu relatório. Eu gostaria de fazer um conjunto de perguntas, algumas delas foram sendo passadas por si, mas gostava que elas ficassem claras. Este problema do não tratamento de 20 declarações de transferências para offshores tem, segundo o relatório da IGF e a opinião dos peritos, uma causa que é uma falha informática. É verdade ou não? Sim, Sr. Deputado. Como referi e como está expressamente contido no relatório dos peritos, nos pontos que elenquei ao longo da minha exposição, e que foram designados, como referi, de um conjunto de fatores, desde o desenvolvimento, portanto, do workflow pela OpenSoft, do algoritmo escolhido para o workflow, para a pesquisa, do modo de funcionamento que não era adequado ao modo de funcionamento da tecnologia Power Center, e depois à forma como a própria base de dados estava desenhada. Portanto, digamos que estes elementos não atuavam em harmonia. Eu permito, Sr. Deputado, só referir um aspecto que penso que, do ponto de vista conceptual, é importante, que é a diferença, e que está no relatório dos peritos, que do glossário, porque pode haver muitas, isso é suscetível, não havendo esses pré-requisitos bem claros, podem se tornar equívocos, ou não serem rigorosas as observações sobre esta matéria, que é a diferença entre uma tecnologia, que é o Power Center, e depois as aplicações que são desenvolvidas para o uso dessa tecnologia, como foi o caso do Workflow. O Power Center é uma tecnologia que pode ser usada para diversos fins, mas depois ele carece de ser adaptado consoante as finalidades a que se destina. E por isso é que são desenvolvidas as aplicações para poderem utilizar essa mesma tecnologia. Os relatórios, no glossário dos acrónimos e termos técnicos relevantes, o relatório dos peritos é muito claro sobre esses conceitos. A aplicação, por exemplo, na aplicação, diz expressamente que a aplicação difere do conceito de tecnologia, enquanto o primeiro se refere à ferramenta em causa, já depois de especializada ou adaptada para uso local, que foi o que aconteceu na adaptação da tecnologia Power Center. E depois isso, ao contrário, no conceito de tecnologia, diz que tecnologia difere aqui do conceito de aplicação, quando o primeiro se refere à ferramenta em causa, tal como é fornecida, sem qualquer especialização ou adaptação para uso local. Muito obrigado. Essa referência é muito valiosa, porque eu creio que corrobora aquilo que foram as declarações dos 3 anteriores diretores-gerais e desmente cabalmente uma insinuação feita aqui na única audição de alguém que colocou em causa a ideia do erro informático, foi o presidente do Sindicato dos Trabalhadores de Impostos, que disse: eu conheço muitas empresas que utilizam a mesma tecnologia. O senhor acabou de explicar que a questão não está na tecnologia, mas na aplicação. Mas vamos voltar, e portanto, obviamente, essa asserção é uma asserção genérica sem sentido para este caso. Mas vamos, querendo voltar à causa do problema. Há uma falha informática e, segundo os peritos, e é importante sempre esclarecer isto, não são apenas conclusões da IGF por si, eu respeito imenso os técnicos da IGF que aqui estiveram envolvidos, mas se a própria IGF se robusteceu de peritos também, era importante que a cada propósito, como tem estado a fazer, confirme que é a opinião também dos peritos. É também a opinião dos peritos que uma intervenção humana deliberada seja extremamente improvável.
Sim, foi essa a conclusão dos peritos. E que consta também do relatório da IGF. Senhor Deputado, eu posso precisar, aliás, decorre da análise no próprio início do ponto 3.5 do relatório dos peritos e no parágrafo 33, na página 15, na página 15, no último parágrafo antes das notas finais, diz expressamente: dada a complexa combinação de fatores que conduz ao processamento parcial das declarações, cuja identificação exigiu múltiplos testes e a intervenção de um conjunto alargado de especialistas e do próprio fabricante da aplicação Power Center, considera-se como extremamente improvável que a alteração do comportamento da aplicação a partir de 2013 tenha resultado em uma intervenção humana deliberada com o objetivo de evitar o tratamento integral das declarações modelo 38. Citação. Muito obrigado. A propósito, exatamente, portanto, nós tivemos durante 2011 e 2013 o sistema a funcionar sem problemas. Esse problema inicia-se em 2013, simultaneamente com a mudança na aplicação informática. A pergunta é: quem, segundo a vossa avaliação, deu uma instrução para a alteração do sistema ou da aplicação informática? Podia repetir a pergunta, Sr. Deputado? A pergunta era para confirmar algo que consta do relatório, creio, é que essa alteração informática, quem é que deu a instrução da alteração informática, qual é que foi o procedimento, enfim. Sr. Deputado, respondendo à sua pergunta, e consta propriamente do anexo e do relatório dos peritos, que o que ocorreu foi uma atualização da tecnologia. Isso consta expressamente do anexo, no anexo B, no B4, a atualização no ponto 8 do anexo B4, cronologia de factos relevantes, diz no ponto 8 a atualização da tecnologia Power Center, o que é natural, as versões são sucessivamente atualizadas, ocorreu na sequência de uma decisão tomada no final de 2012 da responsabilidade da doutora Ana Moraes, subdiretora-geral dos Sistemas de Informação da AT. A AT não tem registro que esta atualização da tecnologia tenha requerido alguma alteração à configuração ou ao código de instruções da aplicação de suporte ao modelo 38. As evidências recolhidas, depois na nota diz-se que as evidências recolhidas na investigação desenvolvida sugerem que os problemas detectados mais tarde serão todos posteriores a esta atualização. Há evidência de que esta alteração ou atualização da tecnologia tenha sido decisão governamental? Não, Sr. Deputado, isto foi uma decisão interna da AT, como acabei de referir. Ainda sobre as decisões e orientações, na avaliação feita pelos peritos ou pela IGF, em algum momento há alguma evidência, algum sinal de alguma orientação política da tutela do Governo à autoridade tributária em 2013, 14, 15 ou em 2016, no sentido de atuar sobre o sistema informático de forma a gerar alguma falha informática, ainda que sem intervenção humana? Não foi obtida essa evidência. Muito obrigado. Então não temos uma falha informática, sendo extremamente improvável qualquer intervenção humana deliberada e não há evidência qualquer de orientação política. Mas há uma dúvida que ficou a alguns, e é importante esclarecê-la já, porque foi uma alegação feita em algumas das inquirições, não pelos respondentes, mas por quem fazia as perguntas, que se calhar tivemos aqui um apagão com uma incidência seletiva. E a pergunta é: há uma incidência seletiva? Foi um ordenante a ter este problema? Uma instituição de crédito a ter este problema? Ou foi um problema que aconteceu com mais instituições de créditos e mais ordenantes?
Posso responder brevemente, Sr. Deputado. Para além das asserções que estão no relatório e corroboram, a origem do problema foi detectado porque o erro se repetia de forma sistemática, mesmo com o ambiente atual da aplicação. Por isso é que foram feitos testes e os testes desenvolvidos, como expressamente se refere no relatório, quer com a versão que deu origem ao erro, quer ainda com uma versão mais recente da tecnologia Power Center, o erro repetia-se. No ponto 3.1 do relatório dos peritos, penso que é claro a resposta à pergunta do Sr. Deputado, bem como no terceiro parágrafo do ponto 3.1, em que diz: após a detecção em 2006 do registro parcial da informação ocorrida em 2013, o processamento dos mesmos ficheiros foi repetido com a versão atual do ambiente Power Center 10.1, tendo-se verificado que o problema detectado se mantinha de forma sistemática. Este facto sugere que a evolução das versões ocorridas após 2013 não afetou o comportamento do sistema de processamento das declarações 38. Por outro lado, o facto do registro parcial de informação se manter de forma sistemática no ambiente atualmente disponível permitiu a reprodução do processamento e a identificação possível das causas para os erros observados. Dado que os erros observados com a versão são consistentes com os observados com a versão Power Center 951, conclui-se que as causas determinadas para o registro parcial da informação com a versão Power Center 10.1 durante os testes realizados em maio de 2017 são as mesmas que provocaram o erro de processamento com a versão anterior, apesar da impossibilidade de reconstituir fielmente o ambiente existente anteriormente. Muito obrigado. Portanto, trata-se de um erro sistemático. Eu gostaria que confirmasse também, para se perceber que é um erro sistemático do sistema, mas que não incidiu apenas numa única ordenante ou numa instituição de crédito. Segundo as conclusões da Inspeção-Geral de Finanças, incidiu sobre vários, designadamente há 14 instituições de crédito, ou declarações de 14 instituições de crédito que tiveram problemas, e há pelo menos 6 ou 7 que cerca de 90% ou mais das declarações naquele período em que havia o erro tiveram problemas. Sobre o relatório, na página 21, responde à pergunta, e no quadro 7 responde à pergunta, portanto foram as 20 declarações modelo 38 dos anos 2011 a 14 estão evidenciadas no quadro 7 do relatório as declarações das diferentes entidades que foram afetadas pela transmissão apenas parcial dos registros contidos nessas declarações. As declarações contêm números de linhas diferentes, de maior ou menor, como se pode ver no quadro, na matéria não confidencial desse anexo. Portanto, é evidente que há instituições de crédito que apresentam maior número de linhas e correspondentemente, um maior valor de transmissões declaradas. Ou seja, acontece com muitas instituições de crédito, em grande parte das declarações, segundo o próprio quadro 7, porque fala em 90%, 88%, 90 e tal por cento para pelo menos 6 das instituições de crédito, o que acontece é que quando a declaração, pela interpretação que eu fiz, gostaria que confirmasse ou clarificasse, quando a declaração era maior, e agora me remetendo para também o relatório dos peritos, quando o tempo de contacto ou de transmissão de dados entre as aplicações excedia 60 segundos, e tenderia a exceder 60 segundos se o número de linhas nas declarações fossem maiores, aí sim gerava-se o problema. Ou seja, o problema não tem a ver com a instituição de crédito, o problema não tem a ver com o ordenante, com a natureza e com a identidade, mas sim com a extensão da declaração apresentada. Senhor, no relatório dos peritos, no ponto 3.4, causas diretas da interrupção do processamento.
diz que a tecnologia Power Center acede aos dados de entrada dos blocos de dimensão variável, a qual depende de condições de execução, portanto, memória de uso, dimensões de registados e outras condições do ambiente de execução. Nos testes, e no caso particular dos testes foram realizados para uma declaração com um total de 1000 registros, a dimensão verificada do bloco foi sempre de 148 registros, portanto, embora se deva considerar ainda que no ambiente real esse valor possa variar, variar com as condições, portanto, do processamento reais. Por isso é que as linhas da situação que não foram transmitidas variam. Há uma variação, como pode ver no quadro 7, no número de linhas, que situação a 31/10, o número de linhas que, portanto, foram transmitidas, são inferiores ao número de linhas em falta no período seguinte, não é? Portanto, na situação em 3/11/2016, depois do problema estar corrigido, portanto, há uma diferença significativa entre o número de linhas que foram transmitidas devido à conjugação de fatores que foi identificado e à forma como o processamento dessas declarações estava programado, em que passavam apenas parcialmente algumas linhas, porque o sistema, como está descrito nos relatórios dos peritos, no ponto 3.4 do relatório físico, página 7, os pontos 5, 6 e 7 referem esses aspectos, como é que isso, de facto, ocorria. Especificamente o ponto 7 refere que a tecnologia Power Center está configurada para a realização de um commit, portanto este comando automático, ao fim de 60 segundos, sem que ocorra a leitura de novos dados de entrada. Período, portanto, definido como timeout para garantir, portanto, do ponto de vista técnico, a persistência dos dados já processados em situações em que se verificam tempos de processamento excessivamente longos. Este período de 60 segundos é a parametrização que se encontra definida por omissão no Power Center e, portanto, é o commit que estava em funcionamento no processamento dos dados. Ou seja, o desenho ou a causa da falha não é relativa à identidade específica de uma certa instituição ou de um certo ordenante, tem a ver com as características do funcionamento da tecnologia e da interação entre elas. Queria agora fazer outra questão. Como é que esta falha foi detectada? E quando? Portanto, como eu referi, a falha foi inicialmente detectada pelos serviços da AT, que no processamento da informação verificaram que, portanto, a tecnologia instalada não transferia todas as linhas contidas nas declarações para a base de dados central. E posteriormente, de facto, e o que já não ocorreu também, segundo a própria AT, usando a tecnologia mais recente. O ambiente instalado e portanto, a tecnologia disponível, as declarações existentes na AT, como referi, permitiram aos auditores e aos peritos, portanto, reconstituir o processo, o tratamento dessas declarações, como se refere, portanto, no número 1 do ponto 3.4, no caso particular dos testes realizados para uma declaração no total de 1000 registros, a dimensão verificada no bloco foi sempre de 148 e conforme também resulta do ponto 3.1 na introdução dos próprios relatórios dos peritos, das subsequentes alterações na atualização da tecnologia Power Center, a forma como ela foi utilizada e das observações feitas, de facto, de acordo com o processamento das declarações que estava em curso na AT. Portanto, os testes exaustivos realizados com os diferentes intervenientes, desde a AT à empresa OpenSoft e ao fornecedor da tecnologia Power Center, e é evidente que em ambiente de laboratório, não no processamento real da informação,
permitiram identificar as causas do problema. Se me permite, eu não estava, só para clarificar, não estava a falar de como é que decorreu o trabalho de peritagem. É como é que os serviços da AT, segundo o relatório, em 2 de novembro, em que contexto é que descobriram o problema? Era essa a minha questão. É para... Sim, sim. Assim como referi inicialmente, o problema foi identificado pela Direção de Serviços de Inspeção Tributária, portanto, no final de 2016, identificou umas divergências na informação que lhe chegou e depois pediu a intervenção da área dos sistemas de informação, pedindo esses esclarecimentos. A averiguação efetuada por essa área dos sistemas de informação concluiu que o Power Center não tinha processado corretamente parte significativa das linhas constantes dos ficheiros XML, como descrevi na minha apresentação inicial. Sr. Inspetor-Geral, é correto dizer que os serviços internos da AT descobriram esta discrepância quando preparavam a fiscalização concreta no terreno para 2017, quando olharam nos dados para trás? Sim, quando a Inspeção Tributária, quando lhe foram disponibilizados os dados, portanto, verificou uma inconsistência nos dados contidos numa declaração e permitiu e solicitou à área dos sistemas de informação para confirmar e verificar a consistência daquela informação. E foi neste momento que a área dos sistemas de informação detectou, de facto, que havia uma falha e uma insuficiência na transmissão de dados, que os sistemas continham esta insuficiência e não estavam a tratar todos os dados que lhe eram submetidos. Isto foi em novembro, em maio e junho e julho este problema não tinha sido identificado. 2017. O problema foi identificado exatamente em novembro de 2016. Sr. Inspetor-Geral, deixe-me só explicar porque esta é a minha insistência. Estes parágrafos desmentem cabalmente, não é uma insinuação, uma informação dada pelo Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, que disse que foi ele, ou na sequência da preparação do gabinete dele, ter identificado uma discrepância a partir da leitura de estatísticas que identificaram o problema. O que aqui diz, e que é plausível, desmente isso. Os serviços da autoridade tributária, com as tecnologias que tinham a preparar o controlo inspectivo do ano seguinte, identificaram uma discrepância e foram os próprios que desencadearam o processo de identificação. Não teve nada a ver com a publicação de estatísticas, aliás, porque havia estatísticas desde abril e o problema persistiu durante 7 meses, a discrepância, e o Governo também em erro ou em omissão involuntária e, obviamente, como o anterior. Sr. Deputado, muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, a detecção das anomalias por parte do Justiça está descrito no ponto 2.2 do relatório da auditoria. Isso, concordo consigo que aqui está descrito e é cabalmente contrário ao que disse o Secretário de Estado. É pena, ou ele vai ter tempo para se corrigir e pedir desculpa ao Parlamento. Mas queria lhe perguntar também se é verdade ou não que 75% das declarações são relativas, ou do montante é relativo a declarações de 2014, e que, agora falando de impostos por pagar e controle fiscal, é verdade ou não é que a AT diz que relativamente às declarações de 2014 elas só estão a ser, ou IGF, só estão a ser fiscalizadas em 2017 e que não há quaisquer constrangimentos à fiscalização destas declarações de 2014? Portanto, a AT, a Inspeção Tributária, está a atuar de acordo com os seus procedimentos habituais de controle fiscal destas declarações no ano N-2. Exatamente, Sr. Inspetor. Foi isso que nós sempre dissemos, que o problema foi informático, sem orientação política e, pelos vistos, sendo altamente improvável qualquer intervenção humana deliberada,
e que a IGF o reconhece porque até o governo anterior prolongou o prazo de caducidade e porque a autoridade tributária faz o controle tributário no ano mais 2, a autoridade tributária, a IGF, diz cabalmente aqui que as declarações de 2014 correspondem a 75% dos valores em causa, não há nenhum constrangimento a que haja uma fiscalização. Já agora, gostava que confirmasse se é verdade ou não que, relativamente ao controle naquele período de declarações e transferências para offshores, o imposto, depois do controle efetuado, o imposto cobrado foi de 7 milhões de euros. Ou seja, saíram muitas notícias sobre transferências de 10 mil milhões de euros. Mas para os montantes, para as operações que a autoridade tributária, com a informação que tinha relativamente a várias dezenas, a milhares de milhões de euros, fez, depois do controle tributário, o que fez foi captar cerca de 7 milhões de euros em impostos que eram devidos e que não tinham sido pagos. Eu gostava, porque tenho que terminar, Sr. Inspetor-Geral, que me respondesse só sobre duas questões adicionais. O Sr. Inspetor-Geral disse que, logo na sua intervenção inicial, que o tema foi tratado, que o relatório da Inspeção-Geral das Finanças, em alguns casos, foi tratado com alguma falta de rigor publicamente. Eu gostava que confirmasse, porque eu creio que o fez agora, que algumas referências que foram feitas sobre um eventual apagamento de logs não tem nada a ver com alguma intervenção que tenha sido feita posteriormente para apagar rastro de quaisquer intervenções. Não se tratava de logs de intervenções humanas. E, por outro lado, é a última pergunta, que a política de guardar os logs durante 18 meses, é uma política que a autoridade tributária aplica para as suas várias aplicações informáticas e que não teve nenhuma alteração específica para este caso das declarações modelo 38. Muito obrigado. Peço que termine assim as suas perguntas. Relativamente às aplicações verificadas, foi essa a evidência recolhida da guarda dos logs. Acrescento apenas, como referi na minha exposição inicial, que aqueles logs a que se referem ao relatório e que contribuíam para um esclarecimento e para testes ainda mais exaustivos referiam-se aos logs de 2013, do momento em que houve a atualização, para permitir confrontar, ou seja, até para perceber como é que a aplicação com aquele desenho e com aquela configuração funcionou corretamente antes da atualização, e permitir também identificar se havia alguma responsabilização na tecnologia, ou seja, se a tecnologia, como está aqui afirmado, era neutra ou não na sua influência no tratamento das declarações. É evidente que, existindo logs a 2013, poderíamos ver se também a tecnologia, a atualização da tecnologia, foi responsável também contribuiu para o erro verificado. Não existindo esses logs na altura, já não é possível fazer esse exame e essa verificação. Mas reportada 2013, ou seja, perceber como é que a tecnologia funcionou antes desta última atualização. Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu queria agradecer a clareza das explicações, quer da IGF, quer eu não tinha percebido, fui percebendo ao longo da audição, também dos peritos do Instituto Superior Técnico que aqui estão e que têm dado esclarecimentos. Sejamos claros, boa parte desta audição se deve a um problema de princípio, no princípio como a questão foi colocada. Discussão política à parte, se as estatísticas deviam ter sido publicadas ou não, partimos imediatamente com acusações de que havia responsabilidade política por certas transferências não terem sido tratadas pela autoridade tributária. E, portanto, houve pessoas,
com alta responsabilidade política que foram rápidas, sem prova, sem nenhum indício, a fazer fortíssimas insinuações. Estranho agora que os seus companheiros políticos venham, perante todas as provas e auditorias e peritagens feitas, pedir que seja suportada a versão que não tem uma ponta de fundamento fáctico. Eu registrei que, como aqui foi dito nas primeiras respostas, tivemos um problema informático. Não há sinal de que seja minimamente plausível qualquer intervenção humana. Não há qualquer evidência de responsabilidade política, quer relativamente ao tratamento das transferências offshore, quer relativamente a qualquer orientação quanto à mudança e às atualizações das aplicações. Mas duas coisas que são particularmente importantes. Este erro é um erro, e as expressões são utilizadas pelos senhores inspectores, é um erro sistemático e imprevisível. Não há evidência de que este erro pudesse beneficiar alguém em particular. Afetou grandes declarações feitas por grandes e pequenos instituições financeiras, grandes e pequenos ordenantes. E mais, se alguém se quisesse aproveitar de um erro informático, não seria seguramente este o caminho que seguiria. Mas mais, há aqui uma última informação que chegou na parte final, que é particularmente relevante. A raiz do problema talvez não esteja sequer verdadeiramente na atualização informática realizada em 2013. Mas o facto de quando a aplicação foi implementada em 2010 não foi de acordo com os parâmetros definidos pela empresa para um funcionamento normal da tecnologia. Isto pode resultar daquelas tentativas típicas de remendo que muitas vezes na programação é feita. É evidente que o problema depois surgiu pela combinação das duas coisas. Quando se faz uma nova atualização, não se fazem os mesmos remendos e então, ao se utilizar aquilo que a empresa mandava, a aplicação de 2013 foi seguir o parâmetro da empresa, aí sim surgiu o erro. Ficou também claro que não foi na leitura das estatísticas, na confrontação de estatísticas, mas num processo interno do controle tributário e da autoridade tributária a organizar os trabalhos para 2017 que foi identificada esta falha, que já agora foi corrigida involuntariamente ao se ter decidido passar do Power Center para Java. E isso foi uma pergunta que não foi cabalmente dita, e eu gostava de que isto constasse de data. O Sr. Inspetor-Geral confirma que o problema desaparece porque a tecnologia foi mudada. Deixou-se de usar Power Center, passou-se a usar Java. Não houve uma tentativa, não foi uma resposta a uma ação inspectiva, a um despacho, a uma orientação política, nada. Foi uma boa consequência de uma decisão, ou um efeito, se quiserem, de segunda ordem de uma decisão que foi tomada por outra razão. Desmonta completamente a tese da estatística ter sido essencial para resolver o problema. Queria fazer ainda mais 2 ou 3 perguntas, o tempo que me resta, que são confirmar qual é que é o valor da receita de impostos que foi obtida com o controlo ao longo dos anos das declarações de modelo 38. Depois, queria que confirmasse que as transferências, já depois de consideradas todas aquelas que tinham ficado omissas, as transferências para offshores diminuíram entre 2011 e 2015, já todas, aquelas que foram reveladas, aquelas que estavam omissas, em 18%. Isto resulta com certeza de alguma coisa que aconteceu, provavelmente foram medidas para desincentivar. E finalmente, queria que me confirmasse algo que eu creio estar escrito na página 9, que é entendimento da Inspeção-Geral de Finanças, que a inclusão de certos territórios na lista negra resulta da aplicação de critérios legais, isto é, de uma lei, o artigo 63, número 2 da LGT, e a IGF utiliza a expressão critérios objetivos, ou seja, um território cumpre aqueles critérios, tem que estar na lista e depois, eventualmente,
pareceu-me ser esse o entendimento da IGF, outros critérios adicionais podem ser considerados para incluir, mas se cumprir a lista, se cumprir os critérios tem que estar na lista.